Olá, hoje nós vamos para o segundo capítulo do livro do Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra que significa o pregador, aquele que reúne a assembleia para pregar. Em hebraico, Kohelet, né? Depois deu a palavra Kohelet, deu a palavra Kohelet, que seria aquele pregador que reúne as pessoas, que reúne a assembleia para pregar. No caso aqui nós temos uma literatura sapiencial, um poema, trazendo-nos uma sabedoria. E aqui o autor, ele se intitula como o rei Salomão. Na verdade a gente sabe que não foi o rei Salomão que escreveu o livro do Eclesiastes, mas era um costume da época, né, de que alguém se passasse por alguém muito importante, escrevendo uma autobiografia, né? Então aqui, esse escrito deve ser do ano 400 a.C., e você vê aí alguém que pega toda a sabedoria e escreve como se fosse o rei Salomão, escrevendo uma autocrítica, e assim ele vai desfiando sabedorias para que a gente possa aprender também. Vamos lá, o capítulo 2, ele é uma autocrítica de Salomão, é como se Salomão estivesse fazendo uma crítica de si mesmo, e nos traz uma compreensão muito grande. Tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo acaba. Mas, então o livro é um livro pessimista? Não, ao contrário. O livro do Eclesiastes tenta fazer a gente entender e compreender que se as coisas são passageiras e tudo isso que nós estamos vendo acaba, por que não levar bem uma vida? Por que não viver bem a sua vida? Por que não buscar dar valor às coisas que realmente têm sentido? Por que a gente não procura valores que não passam? Por exemplo, o amor, a amizade, né? A bondade, a justiça. Isso são valores que não passam. Por que a gente às vezes se apega a coisas que passam, né? E tantas coisas são passageiras, né? E você vai perceber nesse capítulo 2, né? Você vai perceber um toque da filosofia epicurista. Depois eu até explico o epicurismo, depois se você quiser aprofundar em algum livro, o epicurismo, que é justamente buscar a satisfação em tudo que faz, né? A satisfação em tudo que faz. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas vamos lá? Vamos lá, dá um like no vídeo, você me ajuda assim a espalhar esse vídeo para tantas e tantas pessoas. Vamos fazer o seguinte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Muito obrigado mesmo. Não se inscreveu ainda? Então se inscreva, por favor, tá bom? Vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Eclesiastes, eu gosto muito do livro do Eclesiastes, é uma sabedoria muito profunda. Vamos lá. Lembrando então que é como se fosse uma autocrítica que Salomão fazendo de si mesmo, uma crítica que Salomão faz de si mesmo, e tentando nos fazer entender que todas as coisas são passageiras. Eu disse comigo mesmo, vou tentar a alegria e gozar o prazer, mas isso é também fugaz. Do riso eu disse, loucura, e da alegria, para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei-me à loucura até ver o que é bom para os filhos dos homens fazerem durante a sua vida debaixo do céu. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas. Fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Cavei reservatórios de água para regar o bosque de árvores que germinavam. Comprei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei tanta prata e ouro, riquezas de reis e de províncias. Arranjei cantores e cantoras, e o que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Fui maior que todos os que me precederam em Jerusalém, e ainda assim minha sabedoria permaneceu comigo. Tudo que meus olhos desejaram não lhes recusei, nem privei meu coração de nenhuma alegria. Meu coração encontrava sua alegria
no meu trabalho e esse foi o fruto que dele tirei. Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Passei então a meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem designado desde muito tempo que virá depois do rei? Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas notei que um mesmo destino espera ambos. Por isso disse comigo mesmo: a minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? E concluí comigo mesmo que tudo isso é ainda ilusão. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato, pois que, passados alguns dias, ambos serão esquecidos. Tanto morre o sábio, como morre o louco. E assim detestei a vida, pois a meus olhos tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Sim, tudo é efêmero e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, visto que devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, é ele quem disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol me custaram fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. E senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Porque há homem que trabalha com sabedoria, ciência e bom êxito, para deixar o fruto do seu ganho a outro que em nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça. Com efeito, que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas, a que se entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite, ele não goza de descanso. Isso é ainda vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem-estar do seu trabalho. Notei que também isso vem da mão de Deus, pois quem come e bebe, senão graças a Ele. Aquele que lhe é agradável, Deus dá sabedoria, ciência e alegria, ao passo que ao pecador Ele dá a tarefa de juntar e acumular bens, que depois passará a quem lhe agradar. Isso é ainda fugaz e vento que passa. Entendeu? À primeira vista você pode falar: nossa senhora, que coisa mais pessimista. Mas você percebe que o capítulo inteiro nos leva para uma reflexão profunda sobre aquilo que a gente faz e a vida que a gente leva. Muito bem, o livro começa como se fosse Salomão falando, e Salomão trazendo aqui toda os seus feitos. Criou reservatórios, criou pomares, criou jardins, teve escravos, teve servos, teve gado, teve riqueza, teve ouro, teve poder, teve sabedoria, teve tudo. E aí ele conclui: tudo isso é fugacidade, tudo isso é vaidade. É uma constatação muito interessante, porque aí ele começa então a meditar. Ele diz assim: passei então a meditação e vi que o louco também, como eu, vamos morrer e vamos deixar tudo aí. O louco que não tem sabedoria e eu que tenho sabedoria, isso tudo acaba um dia, né? E ele vai dizendo, não é porque o sábio não vai viver mais que o louco e o insensato. Essa constatação é muito interessante. A constatação da nossa finitude, a constatação de que tudo que nós vivemos passa, é muito importante na vida de quem realmente quer abraçar as coisas que não passam. O grande problema do homem é achar que ele nunca vai
que as coisas nunca vão acabar, que ele nunca vai morrer. O grande problema do homem é achar que ele tem que acumular cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mesmo que esse dinheiro seja suficiente para ele viver 10, 20, 30 vidas. Ele tem que acumular. O homem tem o grande equívoco, tem um grande equívoco de achar que as coisas que ele faz, o que ele fala, o que ele serão eternos. Não são. Esse livro, o Eclesiastes, joga na cara da gente, ó, pá! Como que você está levando a sua vida? Como que você está levando? Se tudo é passageiro, se tudo é fugacidade. Tudo é fugacidade. E é interessante porque aqui é uma reflexão do próprio pai da sabedoria, né? Por isso a gente sabe que ele está se passando por Salomão. É como se Salomão tivesse o pai da sabedoria, né? Porque Deus dotou e acumulou Salomão de sabedoria. Ele está falando, gente, não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, não adianta ter posse, não adianta ter nada, porque tudo vai passar. Voltamos então ao objetivo desse livro. Se agarra às coisas que não passam, se agarra aos valores eternos e verdadeiros, né? Muito bem, vamos lá, eu vou trazer alguns versículos aqui para a gente entender. Versículo 3. Versículo 3. Salomão falando de si mesmo, né? Olha aqui, como se Salomão falasse assim, ó, resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei minha loucura até ver que é bom para os filhos dos homens fazerem durante toda a sua vida debaixo do céu. O que ele está? Ele está falando assim, sabe uma coisa? O autor faz questão de dizer assim, ó, eu sou Salomão e eu quis experimentar tudo na vida. Tudo na vida. Ou seja, ele quis ter uma experiência humana por completo. E na verdade, se você pega a vida de Salomão, Salomão viveu tudo mesmo, como rei, mas viveu tudo. Tinha concubinas, tinha posse, tinha dinheiro, tinha servos, tinha riqueza, tinha tudo. Então ele viveu tudo na vida dele, né? Ou seja, ele faz questão de falar assim, ó, eu estou vivendo, fazendo a minha experiência completa. Versículo 6, olha que interessante. Salomão falando, cavei reservatórios de água para regar o bosque das árvores que germinavam, comprei escravos e escravos. Aqui faz uma menção aos tanques de Salomão. Realmente Salomão fez ao sul de Belém, mais ou menos 4 quilômetros ao sul de Belém, ele fez bastante reservatórios de água, né? De água. E também a gente vê aqui fala dos pomares, dos jardins, a gente vê uma menção dos jardins do rei em Jerusalém, no segundo livro dos reis, capítulo 25, no segundo livro dos reis, capítulo 25, faz uma menção dos jardins do rei que Salomão fez lá em Jerusalém. Então, o autor aqui vem resgatando as coisas que Salomão havia feito. O versículo 8º, olha aqui, aqui não é Salomão falando, quis aproveitar todos os prazeres da vida, aquela coisa. Acumulei também prata e ouro, riquezas de reis e províncias. Arranjei cantores e cantoras. E o que faz as delícias dos filhos dos homens? Mulheres e mulheres. O que é mulheres e mulheres? Aqui está falando do harém de Salomão, que era enorme. O harém de Salomão era magnífico, enorme. Então, aqui faz uma menção, né? Salomão que aproveitou a vida ao máximo. O que acontece? Depois de aproveitar a vida ao máximo, depois de fazer tudo, existe uma coisa aqui, ó. Passei então a meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem designado desde muito tempo que virá depois do rei? Ele passa a meditação em tudo isso. E aí a gente vê uma coisa. Ele percebe, nossa, aqui o autor falando, ele passa a viver loucuras, a viver a tolice. Isso aqui é uma certa menção que no fim da vida, Salomão caiu naquela história da idolatria. Você já fez o livro dos reis comigo? No primeiro livro dos reis, no capítulo 11, a gente vê
que Salomão, ele dá uma escorregada na idolatria, né, da idolatria. E essa escorregada na idolatria foi o mau exemplo que ele deixa para o seu filho, o Roboão, que vai fazer o cisma das 10 tribos. Então, veja uma coisa, olha que coisa. Passei então a meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem designado desde o tempo que virá depois do rei? Então, quem veio depois do rei Salomão? Seu filho Roboão. E o Roboão fez o quê? Fez o cisma das 10 tribos. Né? Ele e Jeroboão, aquela coisa. Então, gente, isso aqui é uma autocrítica de Salomão, né? Ele, o autor, falando. E aqui tem uma coisa muito interessante. Há uma proximidade, eu queria falar para você sobre isso, da filosofia epicurista. O que é epicurismo? O epicurismo é a filosofia de Epicuro, né? Epicuro viveu por 400 anos antes de Cristo, então é mais ou menos na mesma época que esse livro foi escrito. E o que o epicurismo assim ditava, pregava? Que a gente deveria procurar os prazeres moderados para atingir a tranquilidade e a ausência de medo. Então, o epicurismo é o seguinte: procura viver os prazeres, não exagerados, não, procura viver os prazeres da sua vida para você passar uma vida sem medo, né? Ausência de medo, e para você atingir uma tranquilidade. É uma filosofia, né? Aqui eu estou dizendo que esse texto, ele tem muito do epicurismo. O epicurismo, veja aqui, ó, 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem-estar do seu trabalho. Notei que também isso vem da mão de Deus. Então, olha aqui. O que ele conclui? Não há nada melhor para o homem. O que ele faz? Comer bem, beber, né? Se alegrar com o bem-estar do seu trabalho. Então, aqui a filosofia epicurista é a seguinte: olha, coma, beba, se alegre, tenha o seu trabalho, aproveite da sua vida e tal, tudo com moderação, tudo de maneira organizada, não tenha medo de nada, viva a sua vida com muita tranquilidade. E aí, gente, isso parece que passa para o autor. Na verdade, esse livro é um livro sapiencial porque nos traz uma grande verdade. O que faz sentido na nossa vida? Os valores que não passam. O que a gente deve desprezar na nossa vida? Coisas que passam. E ter a perspicácia e a sabedoria de perceber o que é fugaz, o que é passageiro e aquilo que não é. É isso que o livro tenta fazer a gente entender. Et crutim domini, fugit partes adversas. Vite teleo deterbiuda, radix Davide. Aleluia. Esse aqui é o meu livro, Feliz Natal com Jesus. Eu quero que você tenha esse livro para você viver completamente a alegria do mistério do Natal. Esse livro aqui é um livro que eu fiz trazendo para você todos os símbolos de Natal, para você entender o seu sentido cristão verdadeiro. Também nesse livro aqui eu coloquei para você as antífonas do Ó, que é uma das teologias mais bonitas sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. Aqui nesse livro eu tenho a novena de Natal para você fazer a novena de Natal, com a sua família, com seus amigos, e aqui algo muito importante, a bênção da ceia na véspera de Natal, quando você estiver reunido com a sua família na ceia de Natal, fazer a bênção da ceia e depois uma oração especial para você e sua família fazer diante do presépio. Eu quero que você tenha esse livro para você viver verdadeiramente o espírito do Natal cristão na sua casa e na sua família. Olha, você pode adquirir esse livro entrando no meu site www.padjuarez.com.br ou nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode ver aqui, ó, o link para fazer a compra na descrição ou então aqui nos comentários.